De volta com o Educador em Entrevista, nós vimos aí, temos visto a repercussão a respeito de um caso aí ligado à violência policial aqui no município. Converso no programa de hoje aqui na companhia do presidente da OAB, doutor Mário, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço a entrevista. Também aqui na companhia do doutor Matheus. Doutor Matheus, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço. Bom, vale destacar aqui que nós fizemos contato com todas as partes envolvidas para a maior transparência do caso, e fica convite também para o outro envolvido para participação aqui no programa. Doutor, vamos fazer o passo a passo, Vamos lá. De acordo aí com o acompanhamento da OAB, o que foi que ocorreu? Na tarde de ontem, no final da tarde e início da noite, o Dr. Lucas acionou o Dr. Matheus aqui presente. O Dr. Matheus é presidente da Prerrogativas, que ele havia sido agredido numa diligência policial. Logo em seguida também a gente acionou o Dr. Maurício, que é do Direitos Humanos, e lá parece que o policial queria adentrar o imóvel, numa questão de uma busca, de um furto, e parece que não tinha mandado. A informação que a gente tem é que não tinha. E o Dr. Lucas então se posicionou como profissional e não deixou que ele entrasse sem o mandado. E aí o vídeo, acredito que todos já tiveram acesso, aconteceu o fatídico, inaceitável agressão física lá. Quando se fala de prerrogativas, doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a população, que não tem a rotina de lidar com a questão das prerrogativas. O que são as prerrogativas? Pois bem, as prerrogativas são direitos dos advogados frente a autoridades, frente a órgãos públicos, o que nos dá independência de trabalho. Dentre essas, por exemplo, se eu cito, por exemplo, o advogado tem acesso livre na delegacia. Esse é um exemplo de prerrogativas, por exemplo. Então, no exercício da profissão, sempre que é aviltado esse direito, essa prerrogativa, a Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB deve agir, de ofício, inclusive. Então, foi o que aconteceu, na tarde de ontem. Perfeito. Doutor Mário, aproveito aqui o questionamento da Lúcia, nós temos aí vídeos circulando na cidade a respeito do fato, Ela coloca justamente a respeito disso, o que essas imagens servem como prova, quais foram as medidas tomadas a partir daí. Luciano, aproveitando aqui, até para complementar a fala do Dr. Matheus, antes de responder ao questionamento, no meu ponto de vista, evidentemente, é claro que isso demanda uma certa investigação. O fato ocorrido ontem, ele ultrapassa a questão da prerrogativa, doutor Matheus. Com certeza. Porque ele não foi só impedido de trabalhar, ele foi agredido. Então, ultrapassa a questão da prerrogativa. Agora, em relação ao questionamento da ouvinte, sim, o vídeo serve como prova. Não foi o doutor Lucas que gravou. Isso parece que aconteceu lá num local público e havia várias pessoas, Esse tipo de situação, ele chama a atenção, então o pessoal gravou. Sim, serve como prova. Se é isso que ela está perguntando. Perfeito. Um fato importante, complementando também o doutor Mário, há uma certa rejeição, até desconhecimento, até da população em geral. O funcionário público, no exercício da função, ele pode ser gravado. Embora isso sempre traga alguns problemas. Então, há clara legalidade nas gravações. Recentemente a gente teve a própria implementação junto à Polícia Militar da câmera no fardamento, que gerou discussões aí por um período, mas que agora a gente começa a ver índices, inclusive, favoráveis, da utilização do referido equipamento. Também quando se trata de uma questão dessa, como é que a OAB tem se posicionado na esfera federal, no país? A gente tem acompanhado outros casos, infelizmente Batatais não é exceção à regra, e a gente vê um posicionamento rotineiro da entidade na defesa desses direitos. Sim, Luciano, infelizmente, eu falava agora há pouco, que no tempo que eu advogo, pelo menos eu não tenho conhecimento de nada semelhante, o embate
jurídico ali, dentro da legalidade é normal na profissão, mas esse fato em si, aqui em Batatais, nunca tinha ocorrido, a menos que eu tenha conhecimento. Mas, infelizmente, de fato, vem ocorrendo com bastante frequência, né? E a OAB tem se posicionado. Da nossa parte, enquanto instituição, fomos acionados ontem pelo Lucas. Aí o Dr. Matheus e o Dr. Maurício compareceu à delegacia, juntamente com o Dr. Guilherme, que é diretor, a doutora Patrícia também. Foi feito os procedimentos, ouvido o Lucas, né? Acredito que o Dr. Andreotti, delegado, também deve ter ouvido o Leonardo. E agora, aleatório a isso, né? Seria a OAB de Batatais que seria competente para seguir, mas dado a gravidade do assunto, a própria seccional vai tomar frente nesse assunto e vai já nomear um colega para acompanhar o Lucas no inquérito policial. Administrativamente vai oficiar a corregedoria e internamente vai fazer um desagravo público. Também, não é, como acho que o doutor coloca bem, não é, é um fato que foge completamente à nossa rotina e que, de fato, não é, num primeiro momento, chama atenção, tem a estrutura da repercussão, mas tem a questão prática aí dos encaminhamentos, né, doutor Matheus? Exatamente. Luciano, é um fato que eu gostaria de levantar, que eu ouvi já algumas pessoas dizendo que o pai de um garoto talvez teria eventualmente autorizado essa incursão na casa. Em relação a isso, eu acho importante, embora isso seja uma discussão mais jurídica, né, essa autorização deve ser provada que fora realizada, se é que ela existe, né, por meios isentos, né? A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aqui, que é um dos maiores tribunais do país, diz que em casos de eventuais autorizações, para evitar algumas eventuais coações, né, deve ser feito via escrito e até gravado, né? Então, não necessariamente se exista essa autorização, isso não impede o trabalho do advogado como ele estava exercendo, entendeu? Então, eu acho muito interessante levantar esse ponto. A Cristina, não é, coloca a respeito da questão das agressões, não é? Colocando, não é, que muitas vezes existem essas agressões, mas que o diferencial agora, não é que se cria a agressão contra alguém que conhece os seus direitos, que é um advogado, não é? Ela parabeniza por estarem tomando atitude e coloca essa questão, né, de muitas vezes as pessoas se sentirem acuadas e não denunciarem agressões. Se a OAB tem espaços para isso, é o que pergunta também a Graziela. Luciano, como a gente já havia dito, e até me parece que teve teve uma pergunta antes, a questão do vídeo, né? Então o vídeo é essencial nessa questão, e você até havia dito da questão da câmera no fardamento do policial militar. Perdão, repete a pergunta de novo. Não, de agressões, né, a outras vítimas, né, a gente coloca isso, né, o advogado de fato sabe dos seus direitos, das suas prerrogativas e é lógico tomaria atitudes, mas a gente tem a questão muitas vezes da população em geral que sofre algum tipo de agressão e que não toma as medidas, se o OAB tem algum espaço de acolhimento nesse sentido. Perdão, bem lembrado. Aqui está o Dr. Matheus, que é presidente da prerrogativa, mas logo em seguida a gente vai falar com o Dr. Maurício Damasceno, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. E é justamente o canal que tem na OAB para que faça as denúncias. Se eu não me engano, mas depois, quando ouvi do Dr. Maurício pode dizer, me parece até que nós fizemos um canal para que essas denúncias ocorram. E é interessante esse tipo, né? Porque quando a gente pensa a estrutura hoje toda do país, a gente tem aberto diversos canais nas mais variadas violências, né? Então, você tem aí um Disque 100 que trata de diversas violências, etc., né? E, de fato, é necessário porque, infelizmente, a gente ainda vive numa cultura que traz a violência na sua rotina, né? A gente vê aí ainda a questão da discussão, né, de vai e volta, amplia os direitos, retira os direitos relacionados a armamentos, etc., né? Então a gente ainda tem que evoluir muito na questão do debate da violência. Não, com certeza. E isso é um problema estrutural, né, da sociedade hoje em dia, que é potencializada muitas vezes pelas redes sociais, né? Mas essas redes sociais também são importantes para denúncias, né? Como a gente disse,
O doutor Maurício vai falar isso de forma mais detalhada. Eu também participo dessa comissão, né? E lá nós estamos abertos para receber denúncias e é sempre importante utilizar dos telefones celulares para gravarem, porque uma situação como essa foi primordial, essa gravação aí que está nas redes sociais. Também tem-se a questão aí justamente desses procedimentos, não é? É o que o Luiz Eduardo coloca, não é? Que a gente discutia no bloco anterior, não é? De uma revista, uma entrada num domicílio, né? Quais são, de fato, né, os procedimentos que devem ser seguidos nesses casos? Geralmente, numa praia de entrar numa residência, como no caso que aconteceu, o policial poderia ter entrado num crime, estar acontecendo um crime flagrante, ou senão ele teria que ter um mandado. Então ele teria que pedir uma autorização para o juiz para poder entrar nesse imóvel, foi justamente onde aconteceu. Ou a autorização, que daí, segundo o doutor Matheus aqui, teria que ser provada, né? E na própria revista, né? Tem todo um procedimento a ser seguido. A própria Polícia Militar tem um manual, que agora eu esqueço, que ela deve seguir aquele manual nas abordagens. A jurisprudência dos nossos tribunais tem endurecido a questão da chamada inviolabilidade domiciliar, né? Porque uma vez que a casa é um asilo, né? É um repouso das pessoas, né? Em razão disso, ele vem endurecendo, né? Há entendimentos, por exemplo, que a pessoa, quando foge da polícia e adentra na casa, não é elemento autorizativo para se adentrar lá, né? Algo muito importante chama-se justa causa. Deve-se demonstrar efetivamente e objetivamente que estão presentes os pressupostos para adentrar lá, que são esses que o doutor Mário já os citou. É importante dizer também, Luciano, só para a gente deixar claro que, é necessário o trabalho das polícias. Com certeza. Mas, como nós estamos falando de procedimento, ele tem que ser feito dentro da legalidade, né? Até sob pena de, eventualmente, o próprio advogado anular todo um processo e aquele trabalho que foi feito ali durante um tempo ser perdido. O advogado estava atuando, tudo isso é para frisar que o advogado estava atuando com embasamento técnico. Não estava ali também, vou impedir ali, por bem, sem nenhum tipo de fundamento, né? Perfeito. Havia aí uma discussão legal a respeito do aspecto da ação como estava sendo desempenhada. Exatamente. Também é bom salientar justamente nesse sentido que muitas vezes as pessoas assistem o vídeo, ficam indignadas, etc. Mas as medidas, novamente, a gente reafirma aí, né? Tem que ser tomadas da maneira legal, etc. Não é porque houve uma ilegalidade que a gente vai agir com outras ilegalidades sobre. Foi importante você tocar nesse assunto, Luciano, porque ontem, depois que aconteceu o fato, eu, juntamente com os diretores, a gente decidiu já, ontem à noite mesmo, soltar uma nota simples de repúdio, repudiando aquela situação. E aí tiveram lá mais de 100, 200 comentários, agora de cabeça eu não lembro, foram vários comentários. Eu sei que as pessoas que estavam comentando lá, a maioria delas leigas, mas os comentários, a banha não vai fazer nada, a B vai tomar cerveja agora com o policial. Gente, nós estamos acabando de dizer, para tudo tem um procedimento. Né? A lei de Italião, que era dente por dente, olho por olho, não funciona mais. Então a OAB está tomando as medidas. É claro que agora se leva tempo, tem que se investigar, tem todo um procedimento. E a OAB sim vai obedecer à legalidade do procedimento, mas medidas serão tomadas, evidentemente. Justamente para que se haja com transparência, que não se coloque nenhuma injustiça no processo, né? Porque é isso, né? A gente está observando o que está nas imagens, né? Agora vai ser apurado todo o preâmbulo e todo o acontecimento aí do fato que não nos é acessível ainda nesse momento. Pois é, como você disse no início da entrevista, o que você me disse? Você falou, a gente entrou em contato com as outras partes, porque seria interessante todo mundo falar a sua versão. Aqui, evidentemente, que a gente não está culpando ninguém. Nós estamos falando do vídeo, do que aconteceu, e, evidentemente, agora vai ser levantado todas as questões. Exatamente, né? A gente vive, né, num ambiente democrático e a gente tem que prezar pela legislação para continuar justamente com isso. E é interessante
interessante também isso, né, doutor? Porque se a gente fala justamente do passo a passo aí, não é? É lavrado um boletim de ocorrência, é feito todo um procedimento em que as partes são ouvidas, cada uma vai relatar a sua posição e isso tem o seu desenrolar legal. Com certeza, o contraditório, né, sempre deve ser respeitado, né, até para o nobre colega advogado, né, que além de sofrer aquelas agressões, que é um fato, né, isso é um fato, precisa e vai se defender, e a OAB vai defendê-lo em relação, porque ele foi colocado como autor do fato, viu? Isso é importante dizer, que eu estou com o boletim de ocorrência aqui nas mãos, né? Inclusive, ele está como vítima, né? Vou fazer essa correção. Mas estão aqui os delitos tipificados, estão, né? Desacato, resistência, lesão corporal, fraude processual, né? Também o advogado se defenderá disso e será provado a sua atuação técnica, né? Então, o contraditório é muito importante nesse sentido. Perfeito. E é interessante a gente destacar isso, né? Porque, querendo ou não, né, nós temos aí duas partes que conhecem muito bem os aspectos legais, não é? Então, de fato, a gente terá uma discussão ampla a respeito disso, e inclusive com as duas partes com respaldo legal. Não é? Sim, certeza. As duas terão aí o direito a ter o seu advogado, inclusive, né, dentro dessa ação. Pois vai ser feito todo o procedimento agora. Evidentemente, estou dizendo que o Dr. Lucas vai ser representado por um advogado nomeado pela seccional, mas é evidente também que o Leonardo vai ser representado por um colega que vai fazer sua defesa lá, e a verdade real, que a gente chama no processo penal, será levantada e aí punido quem tiver culpa. E, Luciano, deixar claro também, né? Isso aí, todos que estão aqui envolvidos na situação institucional, que não temos absolutamente nenhum problema pessoal com o senhor Leonardo, né? Não temos nenhum problema, é questão institucional. Bem frisado, doutor. Nós não temos problema nenhum. Eu, pessoalmente, conheço o Leonardo, conheço o doutor Androtti, a Polícia Civil tem contato, só estamos relatando um fato. Sim. Né? E é importante a gente colocar isso também, né? Porque de fato você tem a questão institucional independente da pessoal, né? A gente vive em uma cidade de pequeno porte, a gente tem contato com todas as pessoas, né? Então de fato tem que se conduzir isso da maneira mais tranquila possível. Né? Quero agradecer a participação do Dr. Matheus, a gente vai fazer um rodízio aqui nos convidados, agradecer imensamente, deixar sempre esse espaço reservado à Comissão de Prerrogativas, não é? E espero que a gente tenha a solução legal desse caso, né? No seu tempo certo, com a devida apuração, e que a gente consiga dar tranquilidade à nossa comunidade. Eu que agradeço pelo espaço e estou à disposição sempre que puder. Agora recebo aqui Dr. Maurício, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Educador. É um prazer e uma honra mais uma vez estar aqui, e principalmente hoje na companhia dos meus colegas, meu presidente da OAB local, Dr. Mário de Araújo, e que estava aqui no meu lugar, e estava aqui antes, onde eu estou agora, o Dr. Matheus, que é da Prerrogativa, e eu, presidente dos Direitos Humanos, da comissão. Nós temos de dizer, Luciano, que nós estamos fazendo o nosso papel, nós estamos trabalhando. Inclusive, é o canal aberto para todas as pessoas que forem ofendidas, que forem precisarem da Comissão de Direitos Humanos. Nós temos o canal. O canal é através do e-mail, que é direitoshumanos@gmail.com. Esse é o canal, a pessoa manda lá a sua reclamação pedindo que quer ser ouvida pela comissão, e nós obviamente vamos agendar o dia, tudo, para ouvir, né, através de audiências na casa do advogado, e mandar para frente os seus reclamos. E nós temos de dizer que já fizemos várias representações contra, naquela oportunidade, o Dr. Matheus está aqui, o Dr. Mário está aqui, contra policiais militares. E desta feita, contra um policial civil, que, na minha opinião, me surpreendeu, né? Foi uma surpresa negativa, infelizmente. E, doutor, é bom deixar claro isso, né? Porque a gente tem uma visão errônea sobre as comissões de direitos humanos no país, que elas são limitadas, né? No sentido assim, olha, são para defender criminosos, etc., né? Mas a gente está vendo aí a Comissão de Direitos Humanos atuando, inclusive, junto a um colega advogado. Exatamente. Nós estamos na comissão, Luciano,
para defender todos os munícipes, independente do cargo que ele ocupa, independente de patente, independente de hierarquia. Nós estamos a trabalho de todos. Todos têm o direito de acionar a Comissão dos Direitos Humanos e serem atendidos por nós e nós darmos o respaldo. E eu tenho que agradecer muito o nosso presidente, doutor Mário, aqui, que tem dado toda a liberdade para as comissões, e as comissões, na gestão dele, elas estão funcionando. Agora, com um colega, está dando todo o apoio, um apoio irrestrito, porque nós temos que, primeiro, primar pela legalidade. E toda ilegalidade, ela é debatida e combatida por nós, sem sombra de dúvida. Temos aqui, né, a participação de alguns espectadores. A Paola perguntando sobre o estado de saúde do advogado. O doutor Lucas esteve com a gente hoje na parte da manhã, numa reunião que nós fizemos com a seccional São Paulo para definir as medidas que vão ser seguidas, né? Ele está com alguns arranhões no pescoço e, segundo ele está com o corpo dolorido. A princípio ele achou que tinha quebrado a costela dele, mas ainda não tirou o raio-x, ele ainda não sabe dizer, mas ele está bem. Dentro da perspectiva aí, não é, quando se trata de um caso de agressão, vai passar por um processo de corpo de delito. Sim, ele esteve já no UPA ontem, fez o corpo de delito, salvo engano, ele vai agora às 13 no IML. Às 13 horas no IML em Franca. Ricardo aqui questionando se a OAB tomou algum procedimento a respeito de afastar o agente policial da rotina, ou se pensa nisso. Então, Luciana, como eu te disse, a gente tem todo um procedimento, né? Então, a gente vai já diligenciar junto à corregedoria, já passou essa informação. Segundo o delegado responsável, essa documentação já foi encaminhada para a corregedoria. E agora a gente vai diligenciar para ver as medidas que serão tomadas. Mas acho que, a princípio, de forma sumária, eu acredito que não vai ter afastamento. Mas, posterior, talvez aí uma defesa do policial, a gente não sabe as medidas que serão tomadas. Perfeito. De novo, não é? A gente vem aqui, de fato, né, para esclarecer a população e de falar que agora a gente tem um processo legal que leva tempo, né, e que tem que ser feito com toda a calma, prudência correta, aí não pode ser feito de afogadilho, para que de fato todos os direitos sejam preservados e que a coisa corra da melhor maneira possível. Sim, foi como eu disse no quadro anterior. A lei de Italião, que é olho por olho, dente por dente, não funciona mais. E agora tem todo um procedimento que leva um tempo. Vai ter punições? Não sabemos ainda, vai ter que averiguar. E, doutor Maurício, é bom também a gente frisar isso, né? Que quando a gente fala da questão da Comissão de Direitos Humanos, ela também segue trâmites legais, não é? Ela presta o auxílio, o acolhimento necessário e depois se encaminha à ação legal. Exatamente, foi o que nós fizemos nessa ação anteriormente que eu te falei. Nós fizemos todos os trâmites, ouvimos as pessoas, documentamos através de papel e também gravamos com autorização delas as audiências. E quando esteve aqui o doutor Vanir, que era o corregedor na época, nós fomos lá, protocolamos com eles a representação assinada por mim, presidente da Comissão de Direitos Humanos, doutor Matheus, meu vice-presidente, e doutor Osório também. E aí nós encaminhamos. E a partir daí nós cumprimos com a nossa missão. E importante, Luciano, que eu tenho reclamações diárias de agressões policiais, militares também. Só que desta vez foi um policial civil e teve um celular amigo da população e amigo do advogado também, entre aspas, amigo, quando eu falo amigo, entre aspas, que gravou essa ação. Porque se não estivesse gravado, não teria tido toda essa repercussão, nós não estaríamos aqui falando da situação. E eu, quando fui acionado ontem, não só pelo meu presidente, mas também pelo meu colega da prerrogativa, o doutor Matheus, prontamente, eu já estava indo para o banho, voltei a trocar a roupa e me encaminhei até a delegacia. E se fosse qualquer outro munícipe, a minha atitude seria a mesma, porque nós estamos, antes de mais nada, querendo prestar um serviço para todos que são vítimas de autoridades, seja qual for a autoridade. Nós não podemos concordar e nem aceitar esse tipo de conduta, porque você tomar um tapa, vou falar um português assim raso, na cara, como eu vi nesse vídeo, tomar uma cabeçada, ele voou da calçada para a rua. Ora,
o advogado é frágil, ele não está lá para debater, para brigar, para degladiar. Ele está lá para exercer o seu papel. E é muito triste você ver um colega advogado, um jovem advogado, no exercício da sua profissão, ser agredido brutalmente por um policial que tem o dever de coibir as agressões, o dever de coibir a violência. Não podemos concordar e nem aceitar esse tipo de conduta. No século que nós estamos, né, é inadmissível esse tipo de conduta. As pessoas, quando não estão bem, pedem afastamento, né, para poder melhorar a sua saúde, se for o caso, né, e não agredir as pessoas. E agredir um profissional do direito, um advogado, as pessoas já é intolerável. Imagina um advogado. As pessoas já estão carentes. Agora você agride o advogado que está ali, que é uma ferramenta, é um instrumento para ajudar a sociedade. Você está querendo me dar o quê? O tirano, o poder policial. Nós não estamos numa ditadura. É bom que se diga isso. Quando se pensa aí nos trabalhos específicos da comissão, o doutor coloca bem essa questão, de apurar corretamente os fatos, encaminhar à instância de direito, que é a corregedoria. E após isso, doutor, como é que é esse acompanhamento? A corregedoria retorna a vocês, avalia isso, instaura um inquérito, como é que funciona? Na conversa que nós tivemos nessas representações que nós fizemos em nome das pessoas, porque, infelizmente, elas são ameaçadas, são coagidas. Nós sabemos disso, da força policial, que elas coagem e constrangem. Mas nós, advogados, nas comissões, quando nós assumimos o papel, nós estamos cientes de toda essa pressão, mas nós estamos acima dela e não aceitamos qualquer tipo de interferência. E nós, na verdade, existe uma falha na corregedoria, tanto da corregedoria da Polícia Militar, quanto da corregedoria da Polícia Civil, porque eles não dão um retorno para nós. Nós temos que ir ou a Franca ou a Ribeirão para saber os andamentos, como que está. E isso é uma falha muito grande que tem que ser corrigida através da estadual, para passar para as corregedorias regionais, ter um outro tipo de visão e de atitude também nesse sentido. Porque as pessoas têm o direito de saber qual foi o desfecho daquela representação, independente da decisão, porque eventualmente ela poderá ou não recorrer dessa decisão caso haja uma isenção ou não seja punido. Perfeito. Marília Costa aqui para o doutor Maurício, falando justamente disso, do possível risco, com os agentes policiais, no caso que o senhor fala aí dessa indicação aí junto à corregedoria, da população continuar convivendo com os agentes, se não seria o papel das corregedorias, pelo menos no período de avaliação, tirar esses policiais do contato com a população, só deixar em serviços internos. Muito obrigado pela pergunta, ela veio muito a calhar. Concordo em gênero, número e grau. Ou transferi-lo para a cidade mais próxima para poder ele não ter o contato e essa coação, essas ameaças que acontecem. Elas são veladas, mas elas existem. E também ficar de olho nos colegas que poderá fazer esse tipo de coação e de ameaças em nome do outro. Então, esse corporativismo ele tem que deixar de existir, porque isso pune, de certa forma, o bom profissional, o bom policial, que nós temos os bons policiais. Então, os bons policiais não podem se deixar levar por esses maus policiais, porque a corporação, tanto da militar quanto da civil, ela é muito bonita, ela presta um grande trabalho para a sociedade. Quando são de valorosos policiais que primam pela legalidade, que fazem o seu trabalho corretamente. Porque se o trabalho do policial estivesse sendo feito de forma correta, nada disso teria acontecido. Doutor Mário, agora a instituição vai acompanhar o caso, continuar acompanhando o caso aí, e eu de fato acredito aí, que acho que serve como um aviso, e para que a gente tenha cada vez mais transparência nas ações, clareza e acompanhamento, para que de fato a gente aprenda com esse tipo de questão e não a repita. Sim. O OAB, como eu disse antes, o OAB seccional tomou a frente, mas é evidentemente que nós aqui da OAB vai acompanhar isso de perto.
E infelizmente, esse fato em si acaba trazendo à tona esse assunto de ser claro essas abordagens. E para deixar a população mais segura, hoje em dia tem os vídeos, encaminhe para a gente vai acompanhar e tentar que ações dessa natureza, né? E aqui não julgo, não estou julgando o caso, nem o policial, nem ninguém, mas a ação dessa natureza não ocorra mais. Doutor Maurício, gratidão pela participação conosco, fica sempre esse espaço disponível também para a participação aqui da Comissão de Direitos Humanos, não é, para falar também aí das outras ações desempenhadas. Eu que agradeço, Luciano, o espaço, né? Sempre que possível nós estamos à disposição e gostaria de finalizar dizendo que toda filmagem de qualquer cidadão, do trabalho do policial, do agente público, ela é legal. Não tem nada de ilegal. E o tentativa de cerceamento, de tomar o celular e de não deixar gravar, isso caracteriza um abuso de autoridade, isso já é pacificado. Então, é bom que os agentes, né, policiais saibam disso, para que eles não tentem tirar o celular ou não deixar gravar. Porque se está tendo uma atitude, o trabalho está sendo lícito, nada mais justo que grave para poder ficar demonstrado a sua lisura no ato do seu trabalho. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e a Comissão de Direitos da OAB, de Direitos Humanos da OAB, está à disposição e mais uma vez deixa o canal de comunicação, que é denúncia direitos humanos oab@gmail.com. Está à disposição de todos os cidadãos. Doutor Mário, gratidão pela presença e participação conosco. O senhor sabe que estamos sempre de portas abertas para a OAB e para, né, falar do trabalho das comissões e esperamos de fato, né, que a questão seja sanada aí da maneira mais tranquila e legal possível. Luciano, nós aqui agradecemos aqui a oportunidade. Eu falava com você um pouco mais cedo que eu, de certa forma, enquanto presidente, fiquei até chateado com alguns comentários que surgiram nas redes sociais. Então, agradeço a oportunidade da gente estar aqui hoje, mostrar para a população. Nós estamos aqui para fazer propaganda nenhuma, para mostrar que nós estamos trabalhando e que a OAB está aberta. Como o doutor Maurício disse, qualquer um da população que esteja necessitando, que nos procure. Essa denúncia é feita de forma sigilosa, né? Então, nós agradecemos mais uma vez e estamos à disposição também à OAB para que esclareça alguma outra dúvida, algum outro assunto que se faça necessário.